Estar com calma ali, pesquisar, cavar muito, né? Mas aí quando chegou no sábado, a mãe da minha filha me ligou e falou, olha, a Júlia quer ir para aí. E eu não falei, cara, essa cara é uma bênção, né? Também, né? E eu falei, não, beleza, eu vou buscá-la, eu vou. E ela é, graças a Deus, é pai pra cá, pai pra lá, ela não para. E eu falei, não, beleza, sábado, né, peguei ela até a noite, né, passo o dia com ela, né, a tarde com ela, na piscina, ela queria ir pra piscina, de tarde, e de noite eu quero uma palavra para começar a esboçar alguma coisa. Quando eu pego a palavra de noite, ela faz aquela vez que é pra Pig. Você toca a palavra aberta e está escutando lá, mamãe Pig! Né? Até pra Pig assim, né? E o meu pai, como é que eu vou criar alguma coisa que corri para o estúdio? Só que o ar condicionado do meu estúdio estava ruim. 3 minutos para o que eu estava pingando. Eu falei, não, vou voltar para o quarto. Chegou lá, Peppa Pig estava lá. E depois ela veio acompanhando do Beth Ardigan e do Hi-Fi e todo mundo. E ela não dormia, né? Acho que geralmente a gente dorme primeiro que ela, né? Respeita mesmo para se ligar. Eu falei, meu pai, mas beleza, domingo de manhã, né? Eu sei que é meio corrido, mas domingo de manhã eu vou pegar e vou preparar a palavra. Chegou de manhã, eu vou pegar o computador. Ela, pai, eu quero ouvir o clipe das Chiquititas. Então ela já se apoderou do computador que eu usava para pesquisar, para fazer a palavra. Aí você fala assim, não, mas aí, né? Espera aí, você vai pegar o computador e vai preparar a palavra. Você vai começar a pegar a palavra com alguém chorando lá. Ah, eu quero Chiquititas, não vai fazer isso. Então amém, filha. Agora ela fica no computador de Chiquititas. Depois que eu entreguei ela, agora de tarde em casa, que eu sentei em casa e escrevi. Nem tive tempo de imprimir. Mas eu creio que Deus vai falar, querido. Porque, novamente, para você me colocou aqui, eu cheguei a ligar para o pastor, na verdade, para o pastor ontem, era 11h da noite, não tem ideia. A pastor não quer papinha. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, me socorre, acho que eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir preparar. Me socorre, pastor. Aí ele mandou uma mensagem para mim, me confortando, falando assim, é o seguinte, vai tentando aí, ou seja, me deu um crédito, ó, vou te dar um crédito aí, mas qualquer coisa, eu vou te falar de frente de cara. Eu falei, amém, pastor, obrigado. Aquilo me deixou um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo me deixou apreensivo, porque nós não devemos correr aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Então, quando Deus te direciona, te direcionou ao meu coração do pastor, eu estava tão triste, porque eu não vou fugir desse compromisso, eu não posso fugir disso. Mas, querido, eu sei que eu passei por 4 temas. Eu preparei 4 pregações nesse primeiro tempo para chegar até essa. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje nessa noite para ouvir isso. E Ele quer que você ouça isso. Hoje eu vou falar sobre promessas. Sobre promessas de Deus em vida de grandes homens de Deus e na sua vida também. Querido, o ser humano, ele foi criado para vencer. A concepção humana, homem e mulher, se você for observar, é uma guerra quase que impossível de se vencer. Né? Os espermatozoides, eles percorrem todo um caminho, e são milhares e milhares e milhares e milhares deles. É uma briga, uma corrida contínua, são mais de 200 milhões. Enfrentam acidez, enfrentam calor, e apenas um consegue fecundar o óvulo. E eu estava pensando um pouco em relação a isso, mas Deus é tão perfeito. Por que Deus faria tantos milhões para apenas um? Às vezes 2, né, umas fotos 3, né? Mas geralmente para apenas um conseguir vencer. É porque Deus, querido, Ele já quer que você nasça sendo vencedor. E Ele quer que você cresça ter essa garantia. Agora está nas suas mãos ser ou não esse vencedor. E é isso que nós vamos abordar nesta noite. O título dessa mensagem é um pouco pesado, é um pouco forte. Até falei para minha esposa, ela também fez assim, achou muito forte. É sepultando promessas. Sepultando promessas. As pessoas muitas vezes se perguntam por que sonhos não se realizam. Por que promessas não se realizam. Por que coisas não se realizam em sua vida. Muitas vezes culpam Deus. Acham que Deus é escravo daquela promessa que ele tem que cumprir. E colocam Deus como um devedor. Como se ele fosse culpado das promessas dele não se cumprirem em nossa vida. Querido, inclusive fazem músicas em relação a isso, e essa semana eu estava pensando, né? Não morrer de novo, né? Conta, tá? Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessas de Deus não morre, não. Morre, querido.
Morre sim. Porque a Bíblia nos diz que muitos grandes homens de Deus, vou mostrar para vocês, morreram sem que todas as promessas de Deus fossem cumpridas na vida deles. Até porque, querido, a promessa de Deus para as nossas vidas e para aqueles que o servem, na verdade, a promessa que não pode deixar de ser cumprida é uma só. E você sabe qual é, né? É naquele grande dia, chegarmos face a face com Ele e entrarmos nas regiões celestiais. Mas não é que Deus queira que apenas essa promessa se cumpra, não, querido. Ele te projetou para vencer. Ele te projetou para que cada uma das promessas dele em sua vida fossem cumpridas. O problema é que nós, muitas das vezes, não deixamos que isso se cumpra. Jéssica, me ajude hoje o Gabriel não está aqui. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. Esse homem foi criado e gerado diretamente do coração de Deus. Não foi à toa que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou tudo. Criou a terra, os rios, os mares, noite, dia, montanhas, criou os animais. E a perfeição dele, o traço final de sua obra, o mais precioso de sua obra, foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. E eu parei para pensar, Deus diante de sua glória, milhares e milhares e milhares de anos o adorando, por que ele criou o homem? Porque ele queria que o homem o adorasse. Aí você me diz assim, mas os anjos não cumprem essa função? Os anjos não exercem essa função? Mas Deus queria que o homem tivesse o poder de escolha. Que o homem escolhesse o adorar. E querido, nessa palavra, você vai ver que você tem muitas escolhas. Abriu aí? Não? Deu erro? Muito bem, então, tenta aí de novo, eu vou abrir aqui. Gênesis, capítulo 2, hoje o Gabriel não está aí a Jéssica falou assim, amor, tenha paciência comigo, tá? Não vai gritar comigo não, eu falei, não, claro que não, já acha que eu vou fazer isso? Eu não faço isso, né, moço? Vamos lá, Gênesis, né, capítulo 2, versos 7 e 8. E formou o Senhor Deus, tenta arrumar aí, tá? Enquanto isso. E formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Querido, o primeiro homem, fruto de promessa, fruto do coração de Deus, foi Adão. Todo mundo sabe disso. E quando Deus criou Adão com carne, Deus criou Adão com alma, e Deus criou Adão com espírito. E não foi à toa que Deus deu esses 3 elementos a Adão. Adão tinha corpo, alma e espírito. O corpo do homem é a parte material, é aquilo que perece, é aquilo que adoece, é aquilo que um dia descerá à terra. Ao inserir no homem a alma, Deus deu ao homem o seu próprio intelecto e a personalidade, que representa o nosso eu. Já o Espírito é a ligação, é aquilo que liga o homem a Deus. Então Deus falou, olha, eu te daria a carne, eu te daria a sua própria alma, mas eu vou te dar o Espírito, que é quem me identifica ou não os teus atos na terra. E quando Deus criou Adão, eu acho interessante, quando Deus criou Adão, Deus ele criou um paraíso, Deus ele criou os animais, os seres viventes, mas Deus criou também a árvore da ciência. E quando Deus cria essa árvore, ele vira para Adão e fala assim, Adão, tudo isso é teu, você terá o domínio sobre todos os homens, sobre todos os animais, você terá o domínio sobre toda a terra, e essa ali é a árvore da vida, a árvore da ciência. E daquela árvore eu não poderia comer. Eu fico imaginando, querido, aí as pessoas, às vezes, eu já ouvi até esse confrontamento, as pessoas, eu não compreendo esse Deus. Como é que você pode entender um Deus que foi uma árvore com um fruto onde se o homem comer, o homem peca? Por que Deus fez isso? Né? As pessoas até, de certa forma, ficam de forma sarcástica tentando desvendar Deus ou por que Deus fez isso. Querido, na verdade, Deus ele não criou o homem para que o homem fosse seu escravo.
não criou o homem para que o homem fosse escravo da adoração. Deus ele não criou o homem para que o homem fosse escravo desse amor. Deus criou o homem para que o homem optasse em adorar, para que o homem optasse em amá-lo. E por isso a existência da árvore da ciência. Então, quando Deus diz a Adão, olha, poderá comer de todo o fruto dessa terra, mas aquele dali não. Deus poderia ocultar isso de Adão, mas ele não estaria cumprindo o projeto dele na vida do homem, que era fazer que o homem o adorasse de verdade. É isso que diferencia o homem dos anjos. Os anjos foram concebidos, foram criados no céu para adoração. Agora o homem não, o homem foi criado com a sua própria vontade, com o seu próprio querer e com o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é justamente o que faz que muitas promessas em nossas vidas não se realizem. Quando Adão e Eva comem do fruto, ouvem a voz da serpente, e o interessante é o que a serpente diz, né? A serpente vira para ela e fala assim, na verdade, se vocês comerem da fruta, vocês vão, na verdade, ser assim como Deus. Vocês vão se igualar a Ele, vocês conhecerão a verdade, vocês se igualarão a Deus. E a ambição do homem, Adão, a ambição dele foi ser igual a Deus. A ambição de Eva foi ser igual a Deus. Então, o inimigo que despertou no coração do primeiro homem e da primeira mulher, a ambição que muitas das vezes é despertada em nosso coração. Não de forma direta, talvez, não de uma forma tão direta, eu quero me igualar a Deus, mas muitas das vezes tomamos decisões que não cabem a nós, mas cabe a Deus. Muitas das vezes passamos à frente de Deus, não ouvimos a tua voz, comemos a fruta. Comemos da árvore da ciência e deixamos de deixar Deus agir por nós, Deus falar por nós, e não damos ouvido a sua palavra. Então, quando Adão fez isso, querido, ele, na verdade, além de quebrar aquele vínculo direto que ele tinha com Deus através da sua desobediência, ele trouxe o pecado na face da terra. A primeira coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, quando o homem quer se igualar a Deus, quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, ele peca. E com isso ele se afasta. Querido, porém, como eu disse, Deus não é um Deus ditador. Nunca quis que o homem fosse escravo, e sim um amigo. E a maior prova desse propósito foi a criação da árvore da ciência, do bem e do mal. E essa árvore, eu acho que se tivesse uma plaquinha nessa árvore, seria livre-arbítrio. Deus ele te deu isso, querido, para que você optasse em adorá-lo ou não. Vamos lá. Querido, depois de Adão, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu não posso só culpar o coitado do Adão e da Eva, né? Temos tantos homens na Bíblia que também erraram, que também falharam. E eu fico pensando, será que se Abraão estivesse lá, Abraão comeria? E rapaz, eu fui procurar uma experiência sobre Abraão, e eu falei, rapaz, eu acho que sim. Eu acho que Abraão também comeria. Aí eu falei, rapaz, tá bom, Abraão, eu fui atrás de Jacó. Falei, já de cara, quando eu comecei a ler sobre Jacó, eu pensei sobre a árvore inteira, né? Eu não tenho certeza, mas eu suponho, né? Rapaz, Jacó, rapaz, a mentira que o irmão em troca da primogenitura, enganou o pai que estava certo. Rapaz, isso quer dizer que é da árvore, né? Eu só igual manga, né? Quem come manga, toda muda tudo. Aí foi Moisés é um homem. Será que Moisés comeria fruto? E onde é que eu vi, rapaz, alguma coisinha lá que Moisés tentou ser maior e tentou achar que não dependeria de Deus. E eu falei, rapaz, eu acho que Moisés também comeria. E eu falei, não, mas peraí, tem um que é segundo o coração de Deus. Davi. E rapaz, não é preciso ver muito para ver, né? Que Davi também caiu, Davi também falhou. E eu falei, meu Deus. E algo em comum na vida desses homens, que eu, claro, tem muitos outros, Heróis da Fé, eu vi lá nos Heróis da Fé. E algo em comum na vida desses homens, querido, era que por causa dos seus erros, muitos projetos em suas vidas deixaram de ser cumpridos. Muitos projetos. Então vamos lá. Vamos para o primeiro aqui. Abraão, né? Gênesis, capítulo 12. Conseguiu ajeitar aí? Nada? Oh meu Deus. Vamos lá. Meio computador funciona hoje. Gabriel viria hoje, desistiu de vir. O computador não está funcionando. Isso é muito bom. Vamos lá. Capítulo 12. Gênesis. Capítulo 12, versos 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai, olha a promessa de Deus aqui, ó. O Senhor disse a Abraão, sai da tua tenda e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não é que Abraão, ouvindo essa promessa, ele obedeceu. Saiu do meio de sua parentela para uma terra estranha que o Senhor tinha prometido a ele, e creu na promessa do Senhor. E eu falei, rapaz, que homem abençoado Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da sua zona de conforto, saiu da sua área de conforto, e foi viver sua vida numa terra estranha, numa terra longínqua, e porque Deus prometeu para ele, Deus fez uma promessa, e essa promessa se cumpriria na vida de Abraão. Porém, tinha uma outra promessa. Tinha uma outra promessa na vida de Abraão. E essa outra promessa que gerou um certo problema para Abraão. A promessa é que Deus daria um filho a ele. Mas a demora da promessa se cumprir gerou um grande erro por parte de Abraão e Sarai, a sua esposa. Depois virou Sara, mas ainda era Sarai. Eles já eram de idade. Sara não tinha mais os costumes, né, que a mulher tem todo mês. E ela não poderia gerar um filho, segundo o entendimento humano. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, que a terra, né, a terra seria a sua descendência, toda a sua descendência seria mais do que estrelas do céu, que a areia. Mas você pode contar, olha para o céu, olha para a areia do mar, são incontáveis, assim será a sua descendência. Mas você imagina, querido, uma promessa tão grandiosa na vida de um homem e de uma mulher que não, humanamente falando, não poderiam mais ter filhos. Né? De repente você iria rir, assim como o Sarai fez. Né? Você de repente comeria na fruta do Éden. Assim como o Sarai naquele momento fez, ela duvidou do anjo de Deus. E o que Sarai fez? Sarai vendo aquilo, ela falou assim, olha, em idade já estava avançada, mas o meu Senhor ainda é um homem útil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha serva, Agar, e vou dar a Abraão como mulher, para que ele tenha um filho de Agar. Ou seja, querido, novamente, o homem querendo se igualar a Deus. É exatamente o que a serpente falou no ouvido de Eva, né? Ela foi lá provavelmente no ouvido de Sarai, mas só as mulheres não, tá? Abraão também, né, participou. Então, ele foi lá no ouvido de Sarai, olha, Deus não vai fazer isso. Olha, não é desse jeito, talvez você tenha que encontrar um caminho. Quantas vezes... Agora foi a trilha sonora. Não tem eu tocando teclado, mas agora tem uma trilha sonora aqui, né? Queridos, quantas vezes fazemos assim como Sarai? A promessa está demorando, vamos dar um jeitinho, tem sempre um jeito, tem sempre um meio. Ah, eu vou ajudar Deus. Queridos, Deus não precisa da sua ajuda. Deus é Deus. E o que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Agora, você pode enterrar essa promessa ou não. E Sarai, queridos? Sarai, ela... Vou dar uma ajudinha a Deus. Eu sou esperta, né? Eu, assim como Eva, não posso ter comida, né? A herança de Eva veio para mim, então também comi da árvore da ciência, né? Eu sei tanto quanto Deus, então eu vou dar uma ajudadinha para fazer. Tanto tempo que Deus me dá um filho, né? Então eu vou ajudá-lo. E foi lá e mandou Agar. E todo mundo acho que sabe da história. Agar concedeu a Ismael. E com esse conflito, imagina ficar uma mulher grávida dentro de casa do seu marido, né? E Agar começou a se revoltar, olha, eu dei um filho para ele. Tá vendo? Você não pode, eu tenho, você não tem. Sabe como é? E que ele começou a confrontar e magoar o coração de Sarai. E o que Sarai fez? Ó, vai embora, eu vou, a casa vai correr. Começou a cobrar, manda ele embora daqui. Mas hoje o Senhor chegou até Agar e falou, olha, retorna. Retorna porque a promessa de Deus ainda vai se cumprir. O plano de Deus ainda vai se cumprir. Sarai tem que passar tudo que ela tem que passar, querido, para ela descobrir que Deus é Deus. Ou seja, você pode enxergar, querido, que por Sarai não ouvir a voz de Deus, não obedecer a voz de Deus, não esperar o tempo da promessa, porque o grande problema da promessa é o tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ok? Então, muitas vezes, a promessa, ela passa pela prova do tempo. E quando a gente não espera o tempo certo, perdemos a promessa. Mas Deus é misericordioso, né, querido? Ele sempre vai achar uma solução. Quando eu li a história desses homens, eu imaginei, pastor, eu imaginei o senhor também. Eu imaginei bem o senhor e a pastora Ana. Eu vejo umas fotos do senhor bota do Samuel lá, derramando café, derramando o leite, daquelas
E eu imagino que depois que o Samuel faz isso, vem apostolando, o Senhor fala solinho, aí Samuel derramou o café, a Samuel derramou o leite, aí o Samuel derramou o arroz, mas sempre alguém limpando. E acho que nós caminhos. E ensinando. E querido Deus, eu pensei nisso, pensei em mim também, que eu tenho uma filha, e eu pensei que Deus, querido, Ele age exatamente assim. Muitas das vezes nos precipitamos, derramamos o café, derramamos o leite de Deus para trás. Meu filho, você tem muito que aprender. Meu filho, você vai aprender. Meu filho, que Deus vai limpando, Deus vai solucionando, Deus vai dando outra solução. Mas nem por isso você deixa de colher as consequências de decisões erradas. Então, querido, o Agar volta, você imagina, a pronta para Sarai receber novamente aquela mulher. Ela estava livre daquele peso, digamos assim, livre daqui, e de repente, novamente Agar volta à sua presença. Dá a luz a Ismael e começa a afrontá-la. E de repente, o anjo do Senhor, Deus limpando e dando uma nova chance, chega até Sarai, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar seu nome, você vai se chamará Sara. E você dará a luz a um filho. E novamente, Deus repete a sua promessa na vida de Sara. Mas só que, dessa vez, Sara soube esperar. Deus mudou o seu nome, Deus mudou a sua história e ela aprendeu o que acontece quando a pessoa é precipitada. E quando Sara engravida de Isaac, aí a bênção de Deus ela se concretiza, o projeto de Deus se concretiza, amém? Amém? Mas querido, olha a consequência. Ismael, depois que Sara dá a luz, Sara vira para Abraão e fala, olha, Agar agora é demais aqui. Ismael agora é mais uma coisa, já te deu seu filho. Então olha, manda ele embora. A promessa de Deus se cumpriu na minha vida. O meu filho, que é o teu descendente direto, olha, manda ele embora. Tem que colocar ela no feijão, então manda ele embora. Farinha no mesmo, meu filho primeiro. Então Abraão, chegou para Agar e falou, olha, te dou água, te dou trigo, segue teu rumo. A história você sabe, o anjo chegou, a Agar estava no deserto, a ponto de morrer, Ismael começou a clamar, e o anjo chegou até Agar e falou, olha Agar, o Senhor ouviu o clamor daquele moço lá, Ismael. Não te preocupes, dele sairá uma grande nação. Aí você para e pensa, peraí, promessa para Isaac, que dele sairá uma grande nação, que será sobreposto sobre todas as nações da terra, mas para Ismael também. E eu fui cavar isso, querido, e eu descobri a grande consequência do erro de Sarai. Sara, Ismael, ele gerou a nação que hoje são os árabes, a região da Arábia. E os árabes, a grande maioria, não são totalidade, mas a grande maioria dos árabes, eles são muçulmanos. Islamismo, basta Deus o que tem acontecido aí, E já Isaac, a geração de Isaac foi o judaísmo, gerou o judaísmo, que automaticamente chegou até nós, o cristianismo. E não é à toa, querido, que até os dias de hoje, muçulmanos e judeus não estão. É guerra, é motivo de morte, é motivo, vimos agora, um grande absurdo, morte em cima de morte, isso não certa pinta aquela geração até os dias de hoje, por um erro, por uma precipitação. Sarai enterrou um projeto grandioso que Deus tinha na vida de Abraão, mas Deus, diante de sua infinita misericórdia, ressuscitou um novo projeto. E é isso que Ele nos coloca, querido, cada dia em nossas vidas. E falando de Abraão, vamos achar mais. Então, Ismael, até os dias de hoje, Ismael e Isaac, por causa de sua descendência, estão em guerra. Aí eu falei, então eu vou atrás de outro descendente de Isaac, Jacó. Então eu vou lá no Jacó. Jacó comeria dessa fruta do Éden? Isso aí, soberia no pé, comeria, chegaria, ela, segura aí, pega a bolsa. Esse aí, então. Querido, Jacó. Agora você olha o que Deus faz, como Deus ele é maravilhoso. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Primeiro Jacó para bater o irmão. O irmão dele chega com fome, o irmão dele era mais velho. E ele chega para Esaú e fala assim, Esaú, ele sabia da importância do seu primogênito. Esaú, olha só, você está com fome, Esaú?
Imagina, né? Está muita fome e tal. Então você trocaria a sua primogenitura por um pedaço de pão e um prato de lentilhas? O cara devia estar com muito, ou ele devia estar com muita fome, ou ele devia pouco se deixar para a primogenitura. E foi exatamente o que ele falou, né? Se eu morrer de fome, quem vai te servir a primogenitura? Então não deve estar de lentilha esse pedaço de pão. Então Jacó começou a trabalhar o irmão. Só que aquilo dali, querido, não ia dar em nada. Porque quando o Isaac fosse abençoar, quem ia estar lá ia ser Esaú, ia ver. Só que, irmãos, Isaac adoeceu, perdeu a visão. E nessa daí Jacó viu mais uma oportunidade de passar a perna em Esaú. Então o que Jacó fez? Jacó foi lá, junto com a sua mãe, preparou um cordeiro, porque Isaac tinha pedido, olha, pede para Esaú preparar um cordeiro, um prato de condimentos lá para mim, e eu vou provar, eu vou dar minha bênção. Está chegando a minha hora, eu quero abençoar meu primogênito. Então, a mãe de Jacó, junto com Jacó, foram lá, planejaram tudo que fizeram, e chegaram até Jacó, e chegaram até Isaac. Isaac segue, tadinho, né? Comeu, provou, tá bom, meu filho, deixa eu ver tua mão aqui, tua voz é um pouco cheia, né, o povo também, mas tá bem, né? A tua voz é um pouco diferente, essa voz é de Jacó, mas deixa eu ver essa mão. Essa mão aí é de Esaú, então, receba a minha bênção. Querido, Jacó, pela segunda vez, ele trapaceou. Ele era um trapaceiro profissional, esse cara era muito bom. E, querido, aí eu paro para pensar, falou que tem muitos discípulos de Jacó, do antigo Jacó. De Jacó tem muitos, de Israel tem poucos, né? Mas de Jacó tem muitos. Então, querido, eu fico pensando, Jacó, esse homem, rapaz, ele ferrou pelos Deus que você imagina. A ordem de Deus era que o primogênito fosse abençoado. Né? Pensa que coisa, para pensar nisso, né? Então Jacó burlou um plano de Deus, né? Ele falou, não, eu vou comer na fruta, eu vou ser melhor do que Deus, eu vou ser superior a Deus, eu vou trapacear, eu vou conseguir a primogenitura. E assim ele fez. Queridos, mas Deus é bom demais. O seu irmão claro, por ele, né? Viraram inimigos por um período. E Jacó, querido, foi confrontado em determinado tempo de sua vida. Primeiro Deus começou a mostrar visões, mas em determinado momento Jacó começou a mudar. E a grande mudança se deu quando Jacó teve face a face com Deus. Eu creio que foi Deus. Alguns falam. Na verdade, quando eu vejo a batalha de Jacó com o anjo, né? Alguns falam que é um anjo, mas a palavra de Deus diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Eu creio que era a figura, na verdade, de Jesus Cristo ali, né? Porque Jacó perguntou, qual o seu nome? Ainda não vai chegar o tempo de eu revelar meu nome para você, não, tá? Então, querido, quando ele luta com Deus, quando Jacó luta com Deus e prevalece, ali muda a história de Jacó. Então, Deus diz para ele falar, você não se chamará mais Jacó, seu nome será Israel. E através de você, eu levantarei uma grande nação. É Deus novamente reconstruindo um plano e um projeto do homem sepultou. Aí eu não quero ser cansativo, porque mas tinha muitos, então eu escolhi 5. Aí eu falei, tá, Jacó comeria. Aí eu fui para Moisés. Para Moisés, não era nem para ter ficado vivo, né? O faraó tinha mandado matar todos os primogênitos, porque os descendentes de José, eles prosperavam muito naquela terra, então eles não queriam, já tinha muito israelita lá, mais israelita do que egípcio, eles falavam, daqui a pouco esse povo vai se rebelar contra a gente, vai ver que eles estão em grande número, eles prosperam mais, eles têm mais, então vamos matar todo mundo. Quem nascer aí, homem primogênito, mata. Então Moisés já era para ter morrido. Mas Moisés não morreu, todo mundo sabe a história, botou no cestinho, no rio, aí foi lá, pegou, foi criado, todo mundo sabe a história. Moisés, já no início de sua vida, teve que sobreviver. Mas, acima de tudo, o plano de Deus na vida de Moisés era grandioso. Grandioso. Moisés seria o libertador do povo de Israel do Egito. Querido, para testificar isso na vida de Moisés, aquilo que Deus prometeu, Deus mandou carne em meio ao deserto. Deus fez abrir o mar. Querido, Deus mandou o maná. Deus mandou águas amargas virarem doces. E, querido, chegou um detalhe interessante e Moisés comeu da fruta. Ele foi lá, pegou a fruta da vida, da ciência e provou. Quando Deus chegou para Moisés, falou, Moisés, o povo está com sede, né? O povo está clamando, o povo está murmurando. Imagina a cabeça de Moisés aqui comendo. Imagina a cabeça de pastores respondendo.
Pessoas reclamando, pessoas murmurando, olha, falta isso, falta aquilo, e aí o que o senhor vai fazer? Eu imagino a carga na vida de vocês, eu fiquei imaginando a carga na vida de Moisés. Mas Deus falou a Moisés, só chega para a rocha e diga, brote água. Era fácil, era muito fácil. Mas acho que Moisés, ele tinha uma perna tão grande, aquele cajado dele, o cajado dele fez tanta coisa, né? O cajado dele, que ele não chegou lá, o povo está falando tanta coisa dele, que ele queria chegar na rocha, brote água. Que Deus, ele queria manifestar a glória dele. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando Deus falou, Moisés, chega na frente da rocha, fala, brote água, e ia brotar água, e Deus ia manifestar a glória dele. Mas Moisés, mais uma vez, pegou o cajadinho, olha aqui, ó, aquele que atravessou o vale dele, aquele que tocou na água, aquele. Foi lá, pegou o cajado e feriu a rocha. Naquele exato momento, Moisés comeu da fruta. Moisés foi lá, fez assim como ela, pegou a fruta e falou, olha, eu sou igual a Deus. Sabe por quê, querido? Porque quando Moisés ele faz isso, automaticamente ele tira toda a glória que teria que pegar a Deus. E projeta os atos dos feitos dele com aquele cajado. Então, foi rapaz, Moisés também fez isso. Que pena, né? Era um bom homem. Mas, ó, eu vou dizer, eu, quando chegar na glória, tenho certeza que todos estão lá. Todos estão lá. Né? Então, querido, o que eu quero dizer para você é que algumas promessas podem não se cumprir, mas a promessa principal está guardada para aqueles que creem, né? Aí eu falei, então tá, tem que salvar um. Eu vou Davi, homem segundo o coração de Deus. Poxa, quem era segundo o coração de Deus não ia dar mole nunca, né? Poxa, Davi, pelo amor de Deus, né? Davi, escolhido de Deus, fez tudo certo. Até um determinado momento. Rapaz, se a gente for ver Davi, eu sou fã de Davi. Sou fã mesmo dele, é um cara que... Rapaz, ele foi ungido. Tinham vários 7 irmãos na frente dele, mais fortes, maiores, grandiosos, mais preparados para a guerra, e Deus falou, não. Tem um pequenininho lá, cuidando das ovelhas, bem Davi, ruivo, belo, né, Bíblia diz que ele era belo, e ele é ungido dele. Querido, eu tenho certeza que qualquer um de nós, Davi não cometeu nenhum erro desses antecessores aqui, mas ele acabou cometendo um dos piores dele. Qualquer um, assim que fosse ungido, queria tomar posse do seu lugar, ou não? Você imagina, rapaz, você, humilde, pastor de ovelha, cedendo a ovelha, cheio de carrapicho, o cara diz agora que vai ser um novo rei de Israel. Você vê ela não? Olha, o seguinte, ó, agora eu sou rei, eu sou caro, mando no pedaço. E querido, eu posso te falar uma coisa? Talvez muita gente seguiria ele e tomaria o rei na força. Mas Davi sabia que não poderia derramar o sangue de ungido. Mas, acima de tudo, o que Davi sabia é que no tempo certo a promessa se cumpriria em sua vida. Eu já ouvi o pastor falar isso uma vez, mas eu tenho inclusive uma pregação gravada sobre Davi, não Deus, mas que fala exatamente isso. Os motivos que levaram Davi a enfrentar um gigante, os motivos que levaram Davi a fazer isso, aí para tantas batalhas, né? Quando Davi derrotou um gigante, por exemplo, Saul cheio de armaduras, cheio de coisas, e Davi, o que ele fez? Ele, quando Saul cheio de armaduras, não, tira isso aqui de espada, vai com a minha espada, não, eu quero buscar um tiro de colete, tira isso aqui, eu vou com uma pedrinha e uma funda. Sabe por que ele não quer a glória do Senhor? Sabe por que ele disse, se eu mato uma espada de Saul, se eu mato uma armadura de Saul, a glória seria de Saul, a glória seria da armadura, mas não, eu vou com uma pedra, eu vou com o que mais simples que talvez existisse, porque a glória é do Senhor. Olha que homem tremendo, cara. Eu falei, mas esse homem é... E Davi só foi enfrentado ali, querido, porque ele tinha em seu coração a certeza de que se cumpriria a promessa de Deus na vida dele. A certeza da vida de Davi era tanta, querido, que ele foi desarmado. Sabe o que é uma funda, uma pedra na frente de um homem experiente em batalha? Nada. Mas Davi tinha certeza da vitória, porque sabia quem tinha ungido ele no local dele. Queridos, e depois quando o Saulo virou para Davi e falou, olha, é o seguinte, para mostrar fidelidade a mim para casar com minha filha, você vai lá e tira 100 recursos lá dos lá. Mas você sabe o que é o cara sair, pegar meia dúzia de gato pingado, invadir o exército inimigo, né? Não é fácil não. O primeiro já gritou, né? Você imagina que o primeiro, ai, já deu um brado, né? E os outros levantaram, meu irmão. Vai, deita aí, meu irmão. Deu uma, vai, deita aí, quando eu sair daqui com a minha vitória. E Davi não só levou 100, levou 200. Ó, tá aí, ó. Tá entregue.
Meu irmão, esse cara tinha certeza da promessa na vida dele. Ele tinha certeza de que Deus cumpriria o propósito da vida dele. Agora, o grande porém é que Deus trouxe uma outra promessa sobre a vida de Davi. E Davi ele se projetou para isso. Ele guardou o tesouro, guardou os dispôs de guerra, porque ele levantaria o templo para Deus. O tempo do Senhor seria esticado através de suas mãos. Só que aqui, Davi vai lá, mulherengo, a gente vai lá, convence a mulher de Urias, todo mundo sabe da história, manda matar Urias e fica com a sua mulher. Deus envia o profeta e fala, filhão, olha só, você sepultou uma promessa de Deus para a sua vida. Quando você comeu, novamente, assim como Eva e Adão, você foi lá na árvore da vida, você foi lá na árvore da ciência, onde guardou bem o mau conhecimento dele, mas você comeu da fruta. Porque você desobedeceu o mandamento do Senhor. Então Davi também subiu na árvore e comeu da fruta. E querido, eu fico pensando, depois Salomão, o profeta falou que o filho dele edificaria ter Salomão edificou o templo, ou seja, novamente Deus foi lá, igual as coisas do Samuel derruba lá, junta tudinho, arruma tudinho, Deus foi lá, arrumou tudo e Salomão edificou o templo. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela não deixa de ser cumprida. Você pode interromper a promessa de Deus para a sua vida. Você, apenas você, tem o poder de frustrar a promessa de Deus para a sua vida. Isso é o que eu disse, querido. Querido, há um tempo atrás, eu escrevi um texto. Isso tem, acho que uns 2 anos. Esse texto rodou pelo Facebook, muitas pessoas compartilharam. Até alguns blogs colocaram lá, autor anônimo e tal, mas filho, você não deve conhecer, né? Acho que não foi tão famoso assim, mas rodou muito na net. Esse texto chama-se O Engavetador de Sonhos. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto que eu escrevi. O engavetador de sonhos é alguém muito próximo a você. Ele sabe quando você se levanta com preguiça de ir estudar, de ir trabalhar. Ele quem faz você dormir um pouco mais e ficar reprovado na escola, na faculdade e também perder o seu emprego. Ele conhece suas qualidades, mas sua preferência é jogar na sua cara seus defeitos. Diz que você não tem mais idade para isso, não tem força para aquilo. Então você se entrega à velhice e se torna um incapaz. Ele conhece bem a arte da beleza exterior. E por mais que todos digam que você é lindo, linda, ele vai sempre achar uma ruga, uma gordurinha a mais. Então ele te diz, para que se cuidar? Você já está velho, já está velha. Essas gordurinhas não vão sair daí. É seu charme. Então destrói seus relacionamentos e te deixa sozinho. O engavetador de sonhos é um destruidor de sonhos poderoso. Ele sabe cada um dos seus projetos. E como sabe? Ele vive querendo te alertar e dizer, ó, é difícil essa prova, esse concurso, esse contrato. Não vai conseguir não, garoto. Que existem pessoas melhores, que muita gente melhor que você já tentou e não conseguiu. Não perca tempo com isso, é sua frase favorita. Então você reconhece a sua fraqueza e sua inferioridade e desiste. Afinal de contas, para que perder tempo? Ele é um especialista na área social. Vive dizendo que a amizade não existe. Fulano é falso, fala mal de você, quer ver você se dar mal. Faz você encher o seu peito de orgulho e dizer em alto e bom som, eu não tenho amigos. Ou então, prefiro lidar com os cachorros do que com pessoas. Daí você morre sozinho em casa, sendo um ouvido por cães. Ele é especialista em velocidade. Faz você acelerar seu carro a 200 km por hora numa reta. Faz você se sentir como cara, o melhor piloto do mundo. Você se sente bem. As pessoas, as mulheres dentro do carro, acham você o máximo. Mas o acidente que você vai causar por causa dessa responsabilidade não foi culpa sua. O rapaz com a bicicleta na frente do seu carro, ele se jogou. Quem é ele? Quais são os sonhos dele? Que sonhos? Era só um pedreiro, você não teve culpa. Ele é especialista em contabilidade. Sempre dá para sobrar um pouquinho, não é verdade? Por que ser tão correto com as contas? Todo mundo leva um pouquinho de vantagem para casa. Afinal de contas, somos brasileiros. O jeitinho brasileiro é o melhor. Você não vai ser preso, ele diz isso direto no seu ouvido. Pode roubar, matar, tudo que é esse playboy. Já que a vida te levou tanta coisa. Quanto você já fez tombar? Mas hoje é você que toma. Entendeu, mané?
será a última frase que você ouvirá dele antes de tomar maré. Por fim, ele é bom em destruir todo o projeto que Deus criou especialmente para você. Ele, e somente Ele, tem esse poder. Pasmem, o engavetador de sonhos pode frustrar os projetos de Deus para a sua vida. Realmente é algo difícil de acreditar, mas é verdade. Na batalha pela vida, no caminho da criação, desde a fecundação do óvulo até a sepultura, o homem foi programado para vencer. Para fecundar o óvulo, como eu disse, existe uma luta entre milhões, mas somente haverá uma vaga. E não é que esse um consegue, daí nasce você, a obra-prima da criação, feito a imagem e semelhança de Deus, lindo, linda, belo, bela, com todos os sonhos e projetos, e com o direito dado por Deus do livre-arbítrio. Quando criança na escola, cercado por amigos, como era bom ter amigos, muitos deles, quanto maior, o número de amizades melhor. Se olhava no espelho e se achava tão lindão, o lindão do papai, da mamãe, a lindona da mamãe e do papai, queria ser um astronauta, padre, que coisa, um astronauta, piloto de Fórmula 1, cantor, músico, famoso, médico, jogador de futebol. Tudo é possível para você, mas aí você cresce e então se torna um engavetador de sonhos. Querido, você, apenas você, pode mudar o projeto de vitória que Deus estabeleceu para a sua vida. Eles, todos esses homens que eu vi aqui, eles estão, queridos, entre os heróis da fé. São homens que foram homens de Deus, mulheres de Deus, até a própria Sara está entre os heróis da fé, querido. Querido, não é porque você cometeu um erro que você vai perder o projeto maior da salvação. Mas se você quer realmente que Deus cumpra cada um dos projetos dele em sua vida, passe a ouvi-lo. Passe a entendê-lo mais, mas acima de tudo, passe a ter paciência. Todos os homens aqui que eu li que, supostamente, nesse contexto, comeram da árvore da ciência, que afastou o homem de Deus, eles foram, na verdade, apressados demais. Eles se antecederam à vontade de Deus, tentaram dar uma ajudinha a Deus, como se Deus precisasse de alguma ajuda. Querido, eu quero dizer para você que Deus tem reservado para a tua vida. Pode passar o tempo que passar, mas se você se colocar diante da presença de Deus, Ele cumprirá cada um dos projetos que Ele tem para ti, querido. Agora, creio que você tem um poder, querido, de destruir esses projetos, e apenas você. Não culpe as pessoas, não aconteceu por causa do meu marido, não, querido, não aconteceu por causa de você. Não aconteceu por causa da minha mulher, não, querido, mentira do diabo, aconteceu por causa de você, porque quando Deus tem uma promessa na vida de um homem e de uma mulher, querido, apenas esse homem ou essa mulher pode impedir que aconteça. Vamos parar de culpar as pessoas, vamos parar de querer tomar a frente de Deus na situação. Querido, eu contei aqui atrás, há um tempo atrás, uma situação na minha vida onde eu tive um prejuízo enorme. Eu vou ser sincero, vocês até perdoem, mas eu vou ser franco. Deus sonda o meu coração, então se Deus sonda e sabe, imagina vocês. Eu estou preocupado com Deus. E se Ele sonda e sabe, queridos, eu fiquei tão irado que a minha vontade era de matar os camaradas. Sério mesmo. Tive propósito para fazer isso. Teve um amigo que falou, vou lá e faço serviço. E olha que eu pensei com menos fruta. Eu vou lá, vou subir na árvore e vou abusar. Falei, tá, não, de repente tem isso, mas eu vou dar um corretivo. Né? Novamente, eu peguei o cajado e queria ferir a rocha. Eu falei, rapaz, os caras não, E as pessoas, não, vamos lá, vamos fazer. E vamos lá. Olha, você vai esperar o quê? Você vai esperar o tempo de Deus, você vai esperar o não, vai lá e dá um corretivo e vamos pagar centavo por centavo. E novamente o Hernani queria pegar o cajado e tacar na rocha. Queria se precipitar, passar além da vontade de Deus, no tempo de Deus para a minha vida. Mas naquela semana, diante dessa fúria enorme, eu dobrei meu joelho e orei, e de repente veio uma paz tão grande no meu coração. Eu tive um prejuízo total de cerca de 3 mil reais, mas foi pingado. E naquela semana, quando eu achei que eu não ia ter mais nenhum prejuízo, eu tive um prejuízo de 700 reais. Pode parecer pouco, mas um acúmulo já era muito. Para quem não esperava ter mais prejuízo. E quando eu olhei, veio uma paz tão grande no meu coração, e esse Senhor quer saber? Eu vou descansar em ti.
Mas Leonardo, você não vai fazer nada? Não, eu não vou fazer nada, eu vou descansar em Deus. Mas Leonardo, eu pego o cajado, taca na roda, taca na cabeça dele, vai! Eu falei, não, eu vou descansar em Deus. Mas Leonardo, vai falar, você é corpo e tudo. Mas, não, eu vou descansar em Deus. Querido, de uma maneira surpreendente até mesmo para mim, eu tive paz em meio a esse momento. Se passaram 3 dias dessa situação, eu recebi uma ligação. Eu tive um prejuízo de 700, né? Que o acúmulo já passava cerca de 3 mil reais. Naquela mesma semana, eu tive uma proposta para tocar o sexto. A menina falou, olha, a gente não tem muito não. Isso 3 dias depois que eu me acabei. Baixei, respirei, eu vou esperar. Foi em seus nomes, eu não posso, não pode. O plano é teu, o projeto é teu, eu sou um projeto teu, eu sou o dirige. Senhor, se eu bater naquele homem, se eu matar aquele homem, eu vou ser preso, eu vou interromper o teu projeto da minha vida, eu vou alongar o teu projeto da minha vida, tudo bem que depois o Senhor pode corrigir, mas eu vou perder antes dele. Senhor, o Senhor, eu sou um projeto teu, o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu entrego a ti, Senhor. E foi a semana que eu pensei muito mais no show. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aqueles 3 dias depois eu recebi essa ligação. A menina do SESC, olha, a gente quer que você cante aqui no evento, mas não é muito não. É só 700 reais. O valor certinho que eu perdi, eu nem, Senhor. Querido, no outro dia, no dia seguinte, me liga um pastor que eu tinha dado aula lá há cerca de 12 anos atrás. Olha quanto tempo. Eu sou novo, tá? Então eu serei perdido. Tá? Há cerca de 12 anos atrás, esse povo nem lembrava mais que eu dava aula de canto, me ligou, Fernando, olha só. A gente tem uma turma aqui, e somando todo mundo dá cerca de 720 reais. Tá bom para você? Eu falei, opa, Deus já devolveu em dobro. E querido, na tarde daquele mesmo dia, esse pastor me ligou. Me ligou um pessoal do projeto lá em São Paulo que a gente está fazendo. E foi só ele, a gente não vai estar depositando todo o dinheiro não. Mas a sua parte, cerca de 3 mil reais, já está na sua conta. Querido, eu tenho todos os 3 mil reais de reais. E me devolveu em dobro, 700. Querido, sem esperar. Eu não estou falando para você, mas que eu seja santo, não, querido. Eu já falei, talvez venha lá, eu poderia mesmo, eu também cairia, também bateria, tacaria um cajado na cabeça dele. Mas Deus me ensinou, querido, e naquela semana, nesse episódio, Ele me mostrou, querido, que se esperarmos, se confiarmos na provisão dele, se entregarmos os nossos sonhos e projetos na mão dele, Ele é fiel para cumprir cada um deles, meu irmão. E Deus, querido, Ele não está morto. Ele continua vivo, querido, Ele continua manifestando os milagres dele na sua vida, basta você acreditar. Querido, não passa à frente de Deus, não passa com esses homens que lemos aqui, que foram grandes homens de Deus, foram os heróis da fé, mas que em algum momento da sua vida deixaram de ver promessas se cumprirem em sua vida, porque se precipitaram. Eu não sei qual é o projeto de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a tua vida. Filho, mas se Deus trouxe essa palavra nessa noite, é porque muitas pessoas ali talvez estavam desistindo de projetos. De repente, pessoas estavam desistindo de promessas. De repente, você já estava cansado. De repente, você estava olhando para o leito do rio, vendo o rio secar. De repente, você estava indo até a nascente, talvez ainda jorrar água e não via água jorrando. E de repente, a sua vontade era pegar um cajado e tocar na nascente. Mas Deus manda te dizer essa noite, filho, que Ele é Deus, Ele é fiel, e Ele fará novamente jorrar água, querido. A água voltará a jorrar. E querido, não precisa muito, não precisa se cansar, não precisa martelar o cajado. Basta crer e declarar, querido, que Deus é fiel, Deus é justo para cumprir cada uma das promessas que Ele te fez. Querido, o tempo, Deus usa o tempo para nos ensinar. Deus usa o tempo para nos tratar. Deus usa o tempo para nos moldar. Se Deus ainda não entregou uma promessa que Ele fez na tua vida em tuas mãos, querido, é porque Ele está te qualificando. É porque Ele está te tratando, é porque Ele está te moldando, é porque Ele está te capacitando, é porque Ele está te aperfeiçoando. Porque Ele é perfeito e a obra dele é perfeita e o plano dele é perfeito. Não se precipite, não interrompa o plano de Deus na tua vida, querido, porque Ele vai cumprir. Basta esperar, querido, esperar com paciência. Eu lido com pessoas que sonham em cantar, e viram para mim e falam assim, toda igreja que eu vou, as pessoas dizem que Deus vai fazer eu gravar um CD, tem um CD girando, a minha igreja até engraçado, que é feito um CD girando. Mas eu creio, querido,
Eu creio que Deus tem esse tipo de projeto, tem para mim, tem para a sua, eu creio que Deus tem esse tipo de projeto. O Fábio também, vai gravar um CD, Fábio. Você crê? Mas não estou vendo CD geral na sua frente, não. Vai gravar, Dani? Tá bom. Mas, querido, aí eu pergunto, aí as pessoas ficam agoniadas, sabe? Poxa, Deus, para Deus não acontece. Aí esse dia eu perguntei para um, até na quinta-feira. Falei, rapaz, é isso, o negócio acontece, né? Mas o que você tem feito para acontecer? Você está fazendo aula, está dando mais. Você está compondo? Você abre a Bíblia para compor? Não. Você já começou a juntar um dinheirinho para pagar um bom estúdio, um bom produtor, para fazer seu CD? Ele não. Eu falei, rapaz, não deixa por acaso. Se você não dormir numa bela noite, quando você acordar, vai dar uma pilha de CD lá, mais em regiões celestiais. Não vai dar não, meu irmão. Mas não, produzir trazendo a conta de maior, você vai ter que pagar por isso, rapaz. Deus ele te dá saúde, Deus ele te dá força para trabalhar e conquistar os seus sonhos, você quer mais do que, meu amado? Busque os seus sonhos, creia na promessa de Deus, vai em cima de tudo. Haja para que essa promessa se cumpra. Existem pessoas dormindo nesses trânsitos, achando que a promessa vai cair na sua cabeça, mas não, querido. Deus quer que você se esforce, tenha de bom ânimo e eu estarei. Querido, nessa noite Deus manda te dizer que Ele tem projetos para você. Ele tem planos para você, planos maravilhosos. E quem coloca na sua frente hoje o Éden, que significa toda a perfeição que Deus já criou na terra, né? O paraíso. Mas Ele põe na sua frente também a árvore da ciência e da sabedoria. Ele põe em sua frente, não somente hoje, mas no seu trabalho, na sua casa, na rua, no seu caminhar, na sua igreja, no seu ministério. Ele vai sempre colocar o Éden, o paraíso, aquilo que foi projetado para você adorá-lo, com sua total perfeição, mas Ele vai sempre te dar escolha, Ele vai sempre colocar a árvore da ciência e da sabedoria. Cabe a você, querido, escolher. Cabe a você optar, querido, porque Deus, como falamos no início da palavra, não te criou para ser escravo. Deus ele não te criou para ser obrigado a seguir o seu amor e a sua palavra. Mas Deus, Ele te deu um livre-arbítrio para que você o adorasse com toda a plenitude da verdade e que essa escolha fosse sua. Escolha adorá-lo, escolha esperar o tempo dele, escolha crer na promessa dele, mas acima de tudo, escolha crer que Ele já está agindo em teu favor. Então, querido, não sei a luta que você está passando, eu não sei o tempo que tem demorado para Ele cumprir na sua vida, mas eu tenho certeza e digo isso para você. Se você não for um sepultador de promessas, passe o tempo que passar, seja a idade que você tiver, Deus irá cumprir todas as promessas dele para a sua vida, porque a palavra dele não mente, ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Se você crer, querido, dê nas suas mãos e diga, eu recebo cada uma das promessas que tu tens para a minha vida, Senhor. E vou saber esperar com paciência e com sabedoria. Você está disposto? Deus vai continuar te apresentando o Éden e a árvore. Não se orgulhe, prefere ficar no Éden. Que Deus te abençoe, queridos. Toda semana de paz. Em nome de Jesus. Pastor Bernardo, uma caridade mais uma vez. Queridos, desculpa qualquer coisa. Eu fui fazer a palavra faltando meia hora para a gente entrar no carro e vir. Então, desculpe qualquer coisa, mas que Deus tenha falado no teu coração. Que Deus te abençoe e venha trazer novamente um renovo para a sua vida e que venha servir essa palavra de um caminho a você seguir ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo dos anos para a sua vida. Creia, confie que Deus é fiel. Amém. Olha para o Deus, Senhor, mais uma vez.